Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso sobre a felicidade. E eu quero começar parabenizando você por estar aqui, por fazer parte da Escola Santa Cruz. Isso foi uma atitude muito importante. E como nós estamos aqui falando sobre a felicidade ela é uma operação a qual nós precisamos nos esforçar para alcançar. A felicidade não é algo que simplesmente nos acontece. Muito bem, às vezes nos acontece, mas via de regra nós precisamos nos esforçar para conseguir alcançar esse estado que é uma operação, como nós vamos entender aqui ao longo desse curso. E o simples fato de você ter tomado essa atitude de buscar um conhecimento que pode te ajudar na conquista desse estado, com certeza é um passo muito importante e mostra que você está se esforçando, está no caminho certo, e com certeza se você perseverar nesse caminho, se você dedicar as suas forças, as suas energias para alcançar a felicidade, você com certeza vai encontrá-la, e não só nessa vida, mas sobretudo na próxima vida. Porque a felicidade ela é algo realmente que é como que um prêmio, ou a finalidade da nossa existência, e é algo realmente sobrenatural, né? Especialmente no nível mais elevado a que nós possamos alcançá-la, que é a visão beatífica. Então, seja bem-vindo. Eu espero que eu preparei esse curso com muito carinho para vocês. Eu espero que ele realmente seja muito útil, né? Não seja simplesmente um conhecimento que vai ficar na cabeça de vocês, mais um curso que vocês assistiram, mas que seja algo que você consiga colocar em prática. Então vai ser um curso bastante breve, justamente porque nós não vamos alongar aqui em muitos discursos teóricos, né? Mas nós vamos buscar fundamentar, sim, de maneira teórica, mas trazer algo que possa ser colocado rapidamente em prática, né? Porque a tristeza é algo realmente muito ruim. É algo ruim e algo que pode levar a pessoa até mesmo à condenação, né? Na Idade Média, a tristeza era considerada como um dos 8 pecados capitais, né? Como um dos 8 vícios capitais, porque realmente a tristeza, ela intimida o coração, ela encolhe toda a força vital da pessoa, vamos dizer assim, e ela não tem mais força, energia, vontade, desejo de progredir nas virtudes, enfim, de buscar ter uma vida melhor, de ser uma pessoa melhor, de fazer o bem ao próximo, porque ela está ali encolhida, ela se sente mal, né? Ela se sente sem forças, enfim, sem esperança o tempo todo. Então, né, nessa primeira aula, nós vamos focar num conteúdo bastante prático, porque eu quero que vocês percebam que isso é algo que pode ser colocado em prática, que pode realmente, com algumas atitudes ao longo da sua vida, e às vezes até com alguns exercícios, como nós vamos ver aqui, você pode realmente mudar totalmente o quadro da sua vida e trazer esse estado de ânimo, digamos assim, né, que é o que nós podemos alcançar nessa vida, que é a felicidade, né? Então vamos começar com uma breve oração e logo depois nós vamos diretamente para o conteúdo da aula, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então quero começar fazendo essa aula aqui com uma reflexão muito simples, que é o seguinte. Todo mundo sabe, eu acho que não é novidade para ninguém, que o mundo passa por uma grande crise de depressão. O que é a depressão? Depressão nada mais do que uma tristeza profunda, da qual a pessoa já não consegue mais sair, né? Uma tristeza que não deixa mais a pessoa fazer nada. É claro que existem diversos níveis, diversas causas, né? Causas físicas, causas preternaturais, causas que envolvem, inclusive, né, o âmbito sobrenatural, enfim, existem muitas causas. Mas o fato é que as pessoas estão muito tristes. É muito simples, você vê os reflexos disso nas artes, nas músicas, no cinema, né? nos laudos médicos, enfim, tá por tudo. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Agora, a questão é o seguinte,
compare a vida das pessoas no passado, né? E você vai perceber que existe uma certa progressão, digamos assim, desse aumento, né, do nível de tristeza nas pessoas. A impressão que dá, à primeira vista, é que quando você volta ao passado, quanto mais você volta no passado, mais se tem a impressão de que as pessoas eram mais felizes ou que pelo menos elas conseguiam viver com uma normalidade maior de vida, né? Então você pergunte, por exemplo, para os seus avós, se eles ainda forem vivos, né? Ou, enfim, pergunte para qualquer pessoa de mais idade, se era comum se ouvir falar em depressão antigamente, né? E tenho praticamente certeza que a maioria das pessoas diz, não, antigamente não se ouvia falar, você ouvia talvez dizer alguma vez ou outra, né? Mas, por exemplo, na minha juventude, enfim, né, eu estou querendo colocar aí 50, 60 anos atrás, era muito raro se ouvir falar nisso, as pessoas dificilmente tinham esse problema. Tristeza sempre houve, tristeza é algo que nós precisamos entender, não é possível ser totalmente removida da vida humana, né? Isso é impossível, porque nós estamos aqui no Vale de Lágrimas, nós estamos num ambiente onde nós passamos por sofrimentos, por tribulações, por tristeza, tudo isso é impossível você evitar completamente, você precisa aprender a conviver com isso, inclusive faz parte da vida, né? Você aprender a ter uma certa resistência para a tristeza, para as dores, para os sofrimentos, porque é algo que você não vai ter como evitar. Mas viver sempre triste, né? Não ser mais capaz de se alegrar, isso é um grande problema, né? Viver longos períodos de tristeza, né, sem nunca melhorar, isso é um grande problema. Então, pequenos momentos de tristeza, isso é normal. Você perde seu pai, você perde sua mãe, você perde seu marido, enfim. Você vai ter um momento de luto, você vai ter um período de tristeza, mas depois isso passa e a vida segue. Você tem que ter um estado normal, né, de ânimo para poder viver minimamente bem, né? Então você pergunta, esses antigos você vai perceber que não, né? No entanto, se nós fizermos um comparativo, por exemplo, de quais as facilidades que as pessoas tinham no passado e o que elas têm hoje, nós vamos perceber que hoje em dia se tem muito mais facilidades, ao menos materialmente falando, é claro, evidentemente, que moralmente falando é o contrário, né? Moralmente falando, as pessoas têm muito mais dificuldade hoje em dia, você tem muito mais dificuldade de encontrar um bom padre, de você encontrar bons exemplos de virtude, enfim, isso é fato. No entanto, materialmente falando, as pessoas hoje têm muito mais facilidades do que antigamente, né? Se nós voltarmos, né, a períodos da história, por exemplo, como a Idade Média, que na minha opinião é o período mais alegre e feliz que já houve na face da Terra, se você está com essa cabeça, né, se você ainda está com aquela estado mental, digamos assim, de quem sofreu uma lavagem cerebral no ensino médio, no ensino fundamental, né, você precisa conhecer um pouco melhor o período da Idade Média, porque ele é um período que ilustra, né, com grande brilho o que é uma sociedade católica, né? Uma sociedade onde a igreja estava no seu auge. E ali nós podemos, né, pelos vestígios que nos ficaram de pinturas, quadros, né, de nós conhecemos a cultura, de nós conhecemos as músicas, enfim, de tudo ali, né, que expressa, que nos sobrou da Idade Média, você percebe que era uma sociedade muito feliz ali, a alegria, né, aquelas cores, aquele ânimo de viver é algo muito, muito presente na Idade Média, né? Então é um período muito bonito, eu gosto muito de estudar esse período justamente para entender o que eles faziam, que eu posso fazer na minha vida que torne ela melhor, né? E pensando, inclusive, nesses assuntos foi que surgiu esse curso aqui, né? Ao menos em boa parte. Especialmente na aula de hoje, que trata mais desse conteúdo prático, né? Então, se nós olharmos para esse período, né, você vê que as pessoas não tinham água encanada, né? Que as pessoas não tinham carro, que as pessoas não tinham internet, não tinham telefone, não tinham videogame, não tinham sorvete, não tinham lanchonete, restaurante, fast food, não tinha a grande maioria das coisas que nós hoje tomamos como se fosse motivo de prazer e diversão, enfim. No entanto, elas eram muito mais felizes do que nós somos, né? E como eu disse, né, basta você voltar um pouco no passado, você vai ter essa diferença de que no nosso período sempre vai existir mais facilidade material, no entanto, sempre vai existir a maior presença da tristeza, né? E isso basta para nós entendermos que
A felicidade, primeiro, não está em você simplesmente ter facilidades, né? Você ter prazeres, você ter bens materiais. A felicidade não consiste nisso. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto é que fica claro que ao longo do tempo foi se perdendo alguma forma, algum conhecimento, alguma coisa que fazia com que as pessoas no passado pudessem viver de forma mais feliz, né? E que hoje nós não conhecemos mais. Então, a forma de vida hoje, ou algum conhecimento, né, que nós vamos especular aqui, ficou no passado e as pessoas já não têm mais esse conhecimento. E porque não tem mais esse conhecimento, então elas passam cada vez mais a se tornarem vítimas da tristeza, né, do tédio, da ansiedade e assim por diante. Então, isso é algo muito claro. A nossa sociedade é uma sociedade doente. E ela é doente porque ela não sabe viver da forma correta. Ela tem algum conhecimento, alguma noção que se perdeu ao longo do caminho. Como eu disse, existem muitas causas para a tristeza. Existem causas naturais, existem causas preternaturais e existem causas sobrenaturais. Mas nessa primeira aula, né, todas essas causas serão abarcadas de uma forma ou de outra aqui nesse curso. Mas hoje nós vamos falar especialmente das causas naturais. Né? Por quê? E especialmente aquelas causas que dizem respeito ao nosso corpo. Tá? Isso porque essas causas elas são mais fáceis de identificar e elas são mais fáceis de corrigir. Muito mais fáceis. Né? Os conhecimentos sobrenaturais eles são, digamos assim, mais simples de resolver, no sentido de que você não precisa ter um meio material para realizar. Né? Como nós vamos ver aqui nessa aula, tem certas coisas que você vai precisar de ter um instrumento material. Mas, no caso do que diz respeito ao nosso espírito, você não precisa disso, você simplesmente precisa entender e colocar em prática certas coisas. Mas só que isso, para a maioria das pessoas, não é algo tão simples, né? E na verdade faz parte aí do nosso progresso espiritual de toda a nossa vida. Né? E nós vamos falar bastante sobre esse assunto. Então, nós, como somos seres humanos, né? Então nós somos animais racionais, nós somos compostos de alma e corpo. Então, é claro que a nossa felicidade, ela diz respeito à nossa alma, principalmente ao nosso espírito, né? Aristóteles dizia que a felicidade ela é uma operação, é uma espécie de atividade, né? E essa atividade, evidentemente, será aquela atividade que é a mais nobre, né? Porque como a felicidade é aquilo que completa o homem, aquilo que quando ele possui a felicidade ele não deseja mais nada, e tudo que ele faz porque deseja alcançar a felicidade, na verdade. Então, sendo aquilo de mais alto que o homem busca alcançar, que é a felicidade, então ele deve alcançar com a sua faculdade, que é a mais elevada. E a sua faculdade mais elevada são as suas faculdades espirituais, né? E não vamos entender espiritual aqui no sentido nova era, mas espiritual no sentido católico, que é, sobretudo, o nosso intelecto e a nossa vontade. Então, o que nós conhecemos e o que nós amamos, né? E quando nós conseguimos alcançar isso por meio de uma determinada atividade, então nós alcançamos a felicidade. Tá? Fique tranquilo porque nós vamos entender melhor esse assunto. Mas aqui a gente está fazendo só uma breve pincelada para não ficar boiando quando nós tratarmos aqui dos outros assuntos que virão ao longo dessa aula. Então, essa atividade, que é a nossa felicidade, ela é realizada especialmente pelo nosso espírito. Tá? Então, fique tranquilo, não é porque você é pobre, não é porque você tem alguma dificuldade física, alguma dificuldade motora, talvez até alguma deficiência, que você não vai poder alcançar a felicidade. Não, é claro que não, porque a felicidade ela é, sobretudo, uma atividade do espírito. No entanto, nós aqui como os bons católicos baseados na filosofia de São Tomás de Aquino, nós precisamos sempre ter em conta que no ser humano, especialmente nessa vida, aquilo que é espiritual, nós só podemos alcançar, a não ser aquilo que é sobrenatural, mas de forma natural nós só podemos alcançar por meio dos nossos sentidos. É muito simples, eu só conheço alguma coisa porque eu percebo ela por meio dos meus sentidos, e eu só posso amar aquilo que eu conheço.
Então vejam, a minha inteligência e a minha vontade já dizem respeito de maneira direta ao meu corpo, porque é pelo meu corpo que eu vou sentir as coisas, e é por meio desses sentidos então que eu vou poder conhecer e amar as coisas. E isso está profundamente ligado com a nossa felicidade, o que nós conhecemos e o que nós amamos, né? No entanto, como eu disse, a felicidade é uma forma de operação. E essa operação, sendo espiritual, não deixa de ser também material, física, justamente porque nós somos homens compostos de alma e corpo, né? E quando nós falamos sobre as operações materiais, físicas, elas se multiplicam em diversas operações, né, de diversas atividades, né? De certa forma, ela é toda a nossa vida, só que a nossa vida ela se divide em diversos momentos. Então, uma hora você está dormindo, outra hora você está trabalhando, outra hora você está descansando, outra hora você está conversando, brigando, estudando, enfim. Você está fazendo diversas atividades, portanto, diversas operações diferentes. E ter um equilíbrio, uma ordenação entre essas operações, nos dá uma pista de que pode ser aí que se encontra, pelo menos em parte, a felicidade. Então, dando aqui já um spoiler das próximas aulas, nós vamos depois entender melhor, de forma muito mais aprofundada, que a felicidade consiste numa determinada obtenção, né? Uma determinada obtenção que se dá por uma atividade. Então, eu adquiro alguma coisa, eu alcanço alguma coisa, que é Deus, né? Evidentemente. Então, quando nós conhecermos a Deus, quando eu tiver o conhecimento de Deus face a face, quando eu tiver a visão beatífica, né? Amando a Deus, né? Então, como não poderia ser de outra forma, Deus é tão belo que quando nós vermos Ele não tem como nós não amá-los, e também nós não o veremos se nós não amá-los, né? Porque não amando a Deus nesta vida nós não mereceremos a visão beatífica. Então, amando a Deus e conhecendo a Deus, nós alcançaremos aquilo que nos completa. E quando nós alcançarmos aquilo que nos completa, que é a nossa felicidade, que é a razão da nossa existência, nós seremos felizes, né? Só que como eu alcanço isso? Eu só alcanço isso se eu ordeno a minha vida para essa finalidade, né? Então, como eu disse, nós somos compostos de alma e corpo. Então, eu preciso ordenar, sobretudo, a minha alma para Deus, para alcançar a felicidade. Quando nós nos dirigimos para essa felicidade, de certa forma, nós já passamos a gozar dessa felicidade mesmo nessa vida. E para que eu ordene a minha alma, o meu espírito para essa finalidade, que é Deus, eu preciso ordenar o meu corpo. E como é que eu ordeno o meu corpo? Nós vimos aqui que a operação do corpo ela se dá de diversas formas. Então, eu preciso ordenar o meu corpo em todas essas atividades, de alguma forma, para Deus, né? E é um pouco disso que nós vamos discutir nessa aula. Como é que eu posso ordenar o meu corpo para Deus? Então, para quem talvez esteja um pouco um pouco desfamiliarizado com esses termos, né, como ordem e coisas do tipo, eu vou tentar simplificar a coisa aqui. A ordem acontece quando você consegue reunir diversos elementos que são estranhos, digamos assim, entre si, para uma determinada finalidade, né? Então, se, por exemplo, você está construindo uma casa, você tem ali diversos elementos diferentes, que é o cimento, né, os tijolos, a água, enfim, as madeiras, e você pega todos esses materiais diferentes e você coloca eles numa determinada ordem, né? Então, aí fica fácil de entender que a ordem é de, como por assim dizer, o lugar certo de cada coisa para você alcançar uma outra coisa, que é a finalidade, né? Que não é nenhuma dessas partes, mas que é composta de todas elas, né? Como a casa. A casa ela não é só o telhado, a casa não é a parede, ela não é os fundamentos, ela não é o chão, mas ela é esse conjunto todo, ela é toda essa ordem. E todas essas partes
se ordenam não só para si mesmas, mas para o conjunto todo, né? E quando elas se ordenam para o conjunto todo, então elas participam de uma ordem, e participando dessa ordem, então elas constituem aquilo que é superior a elas mesmas, como a casa, por exemplo, né? Isso se dá nos organismos físicos, isso se dá no universo, isso se dá em tudo, né? Numa música, você tem ali as notas musicais, cada nota musical não faz sentido em si mesmo, mas quando você pega toda a sequência, toda a ordem, né, toda a harmonia, então você tem uma música e cada nota no seu lugar começa a fazer sentido, né? Então, basicamente isso que é ordem. Então nós temos que pegar os elementos da nossa vida, e especialmente, como estamos tratando nessa aula, os elementos físicos, e ordená-los de uma determinada forma para que nós possamos alcançar a felicidade. Ao menos dentro daquilo que estiver dentro das possibilidades dos nossos esforços, né, o que estiver no nosso alcance. Então, nós vamos começar aqui falando de uma teoria médica, né, muito esquecida, mas também, em parte, bastante conhecida hoje em dia, que é o assunto, né, essa teoria dos 4 humores, né, também hoje muito conhecida pelo nome de 4 temperamentos, né. Então, no passado, as pessoas, né, sobretudo os eruditos, os médicos, enfim, eles entendiam que a saúde, né, e não só a saúde, mas todas as coisas do mundo, elas eram compostas de 4 elementos. Né? Elemento é aquilo que faz parte, né, de algo e que constitui ele. Né? Nós podemos chamar, por assim dizer, de matéria de algo, aquilo que constitui alguma coisa. Então, tudo no universo era composto de 4 elementos, né? Todo mundo já ouviu falar aqui do ar, água, terra e fogo, né? E para o homem moderno pode parecer muito estranho isso, né? Algo muito simbólico, muito genérico, mas a verdade é que quando se trata de ciência, eu não quero aprofundar esse assunto porque é um assunto que é muito rico, muito longo, né? Mas quando se fala de método científico e se fala de fazer ciência, nós precisamos entender que a ciência, quando entra nesse âmbito físico, ela nunca consegue trazer, ou muito raramente consegue trazer, uma certeza absoluta. Por quê? Porque para você ter certeza absoluta, você precisaria ter domínio de todos os elementos que se envolvem de alguma forma naquele campo de saber. Acontece que o universo ele é tão integrado, mas tão integrado, que dificilmente você teria um conhecimento certo sobre um determinado assunto se não tivesse um conhecimento certo também de todas as outras áreas do saber, o que, humanamente falando, é impossível. Então, na prática, o que nós fazemos é constituir modelos científicos. Então você observa uma determinada gama de fenômenos, você percebe que certo tipo de coisa acontece, isso é um fato, isso você constata, olha, as coisas acontecem assim. Mas quando você vai explicar o porquê é que isso acontece, então você não tem muitas opções senão conjecturar, digamos assim, imaginar uma hipótese do que talvez seja o motivo pelo que essas coisas acontecem, tá? Explicando aqui de maneira muito simples. Então, quando nós falamos de ciência, nós precisamos entender que nós estamos falando de modelo científico, tá? Esse é o ponto. Nós estamos falando de modelo científico. Então, se eu falo de teoria dos 4 temperamentos, o que é a teoria dos 4 temperamentos, que é a teoria dos 4 humores? Nada mais é do que a conclusão de milênios de estudos, tá? Isso aqui não é uma coisa que foi feito do dia para a noite. Milênios de estudos de coleta de dados empíricos de médicos, de filósofos, enfim, de estudiosos de todos os campos, que observavam determinados fenômenos na natureza e que buscavam uma explicação para isso, né? Então, como é que eles entendiam, e eu vou falar aqui de maneira bem resumida, para essa aula não ficar muito longa, né? É claro que eles não imaginavam que tudo era composto literalmente de fogo, água, terra e ar. É óbvio que não. Mas eles percebiam que tudo no universo é composto de algo como fogo, por exemplo, energia, né? E aí nós vamos tomar aqui, como que entra a energia dentro do nosso universo? Entra, né, aqui no planeta Terra, especialmente pelo Sol. Então,
A energia vem pelo Sol, né, que é quente, né, como um fogo. Né? A luz do Sol, ela vai entrar, vai começar a fazer parte desse ecossistema aqui na Terra, né, da vida, especialmente pelas plantas, né, porque você tem primeiro o nível dos materiais, né, dos minerais, perdão. Né? Então você tem a terra e as pedras. Essa terra e as pedras, elas fazem muito pouca coisa com a luz do Sol. Você precisa das plantas justamente que vão absorver os minerais da terra para a sua constituição, vão absorver também a água e vão então captar a luz do sol, fazendo o processo de fotossíntese, e elas vão armazenar essa energia, esse fogo dentro delas, né, formando ali as gorduras, né, os lipídios, os carboidratos, enfim, que depois os animais vão comer. Né? Então vejo que os animais, eles não conseguem extrair a energia, o fogo, diretamente do sol. Eles precisam de uma ponte, que é justamente as plantas. Né? Então, aqui já entraria num outro assunto bastante interessante, que é esse ciclo, né, dessa ordenação do cosmos, né, até Deus. Né? E essa ordenação ela inicia justamente nessa base material dos 4 elementos. Então, estou explicando isso aqui só para vocês entenderem um pouquinho do que é isso. Né? E é claro que eu estou falando aqui de forma muito superficial, algo que pode ser aprofundado muito mais. Então, você tem esse calor que entra, né, sobretudo pelo Sol, e que depois vai se difundir ali no meio do universo, né, de diversas formas. Você tem algo, né, que eles chamavam de terra, que é uma determinado material mais denso, né, estrutural. Né? Então, por exemplo, nas plantas, são os minerais ali que elas absorvem, que fazem parte da estrutura delas, que fazem com que elas consigam ser rígidas e se manter numa determinada estrutura, numa determinada figura. Né? Você tem a água, que é tudo aquilo que de alguma forma é líquida. Então, por exemplo, a planta, ela absorve a água. Né? Mas quando essa água está dentro da planta, ela já não é mais água, ela se torna ali, né, uma seiva, ela se torna algo como um gel, enfim, ela toma outra característica. Você tem o ar, né, e aí no ar você pode incluir todos os gases, né, enfim. Então você tem esses elementos que nós chamamos que estão ligados aos 4 temperamentos, né? Mas antes disso, e esse aqui é um ponto muito importante, porque muitas pessoas hoje em dia conhecem a ideia dos temperamentos, né? Que as pessoas têm temperamentos diferentes e tal, mas poucas pessoas entendem que os temperamentos, na verdade, eles não são os elementos menores, né? Na verdade, os elementos eles são constituídos de outros princípios um pouco mais, que estão mais na base, digamos assim, que são os princípios quente, frio, úmido e seco. Né? Então, você poderia fazer uma cruz aqui, né, colocando calor e frieza, e secura e umidade, em uma direção, nos extremos dessas cruzes. E quando você junta a frieza, por exemplo, com a secura, você tem o elemento terra. Quando você junta a umidade com o calor, você tem o ar. Quando você junta o calor e a secura, você tem o fogo, e quando você junta a umidade e a frieza, você tem a água. Então, quando eles falavam desses elementos, eles estavam falando sobretudo disso, de princípios, né, os quais se percebiam que existiam na natureza, e isso qualquer pessoa pode perceber com a sua própria observação, mas que não sabiam exatamente o que era aquilo, né? Porém, podia-se perceber que era algo como o calor, né? Ou que está presente quando o calor está presente, que está presente quando o frio está presente. Quando eu toco alguma coisa e percebo que ela é quente, eu sei que ali está presente um conjunto de princípios que vem junto com o calor. Percebem isso? Quando algo é frio, eu percebo que ali está presente também um conjunto de princípios que vem junto com a frieza. Por exemplo, eu sei que tudo aquilo que é quente tende a se expandir, a dilatar, né? A se mover. Eu sei que tudo aquilo que é o frio tende a se contrair, né? A estagnar. Então,
né, só para vocês entenderem isso é muito importante, porque sem essa compreensão não é possível compreender verdadeiramente os temperamentos. Então, eu vejo que muitas pessoas cometem erros por tomar os temperamentos como se fossem algo puramente estático. Então, você nasceu com temperamento e você tem esse temperamento e acabou. E simplesmente não é assim que funciona. Simplesmente não é assim que funciona. Porque o temperamento, ele não é algo espiritual, entende? Ele é algo realmente físico. Ele é, como diz o nome, um temperamento, ou seja, o tempero, né? E o que é o tempero? O tempero, você coloca um pouquinho de sal, você coloca um pouquinho de orégano, você coloca uma pitada daquilo, e aí você tem o tempero, ou seja, você tem uma determinada harmonia, um determinado conjunto de elementos formando uma determinada ordem, né? Lembrem-se do conceito que eu expliquei no início da aula, formando uma determinada ordem. E esse conjunto de elementos é o que faz o que nós chamamos de temperamento. Só que como nós estamos num corpo físico, esse corpo físico é mutável, e esse corpo muda com a passagem do tempo, né? Então você é criança, outra hora você é adolescente, você é jovem, você tem meia idade, você é idoso, e isso são características que mudam a sua constituição física e que, inclusive, podem mudar o seu temperamento. Além disso, você consome determinados alimentos. E os alimentos que você consome modificam o seu corpo. E dependendo do que você come, você pode sim alterar o seu temperamento. Além disso, você realiza determinadas práticas, atividades físicas ou falta de atividade física, né? Você é gordo porque você come muito, ou você é magro, enfim, tem diversas atividades diferentes, né? Ou diversas consequências no seu corpo, melhor dizendo, que são fruto das atividades que você realiza, que também vão modificar o seu temperamento, né? E por que eles vão modificar o seu temperamento? Porque eles modificam o seu corpo. E o seu temperamento nada mais é do que a condição física mesmo do seu corpo, tá? Então, é simples isso. E o que eles diziam que eram os temperamentos, ou seja, o que eles diziam que era a causa desses temperamentos? Então, nós temos uma teoria que vem desde Hipócrates, né, desde de Galeno, e que vai se estabilizar, digamos assim, na Idade Média, que é a de que no corpo humano existiam certas substâncias que estavam profundamente ligados com esses temperamentos, né? Com esses elementos, melhor dizendo, que é o ar, né? A água, o fogo e a terra. Então, no corpo humano, a presença do sangue estava intimamente ligada com a presença do elemento quente e úmido no corpo humano. Então, uma pessoa que tivesse muito calor e umidade tenderia a ter um excesso de sangue. E quando ela tivesse esse excesso de sangue, nós estamos falando aqui de algo realmente físico, tá? Realmente é um excesso de sangue físico. Nós temos, então, o temperamento sanguíneo, né? Nós temos também um outro elemento que é a fleuma, né? Que é aquilo que sai, por exemplo, dos nossos narizes e garganta quando nós estamos resfriados, né? Quando você está resfriado, o resfriado, segundo a teoria dos humores, é algo que acontece por um excesso de fleuma, né? Elemento frio e úmido, né? Então você tem um excesso de frieza e umidade no corpo, você adoece por conta disso e o seu corpo então trata de expelir essa umidade, né, e essa frieza, né, por meio dos fluidos, né, desagradáveis que nós costumamos soltar nesses períodos em que nós estamos gripados, né, enfim, resfriados e assim por diante. Então, esse elemento, né, que se chama fleuma, quando ele está presente em excesso numa pessoa, então isso constitui para aquela pessoa um temperamento fleumático, né? Outra substância corporal seria a bilis amarela, né? E a presença dela no corpo estaria conectada ao temperamento colérico, que é relacionado ao elemento fogo. Então você tem excesso de calor e secura, né? Então você produz muita bile amarela e isso faz com que o seu temperamento seja mais colérico. E também eles falavam da bile negra, muito importante para o que nós vamos falar aqui nesse curso hoje, que era composta pelo excesso de frieza e secura. Então você tem frieza e secura, você gera a bile negra, né, que quando então está em excesso ela gera o temperamento melancólico.
e isso está conectado à Terra. Bem, esse curso aqui não é um curso sobre temperamentos. Você vai encontrar aqui na plataforma da Escola Santa Cruz, e eu convido você a fazer isso, a procurar esse curso, né, e assisti-lo. É um curso falando especialmente sobre os temperamentos. Por quê? Veja bem, isso aqui é muito importante. Não é um curso, né, sobre os temperamentos, simplesmente de qual é a personalidade de cada temperamento, embora isso também seja um assunto interessante. Mas nós precisamos entender que existe o conhecimento de que determinadas atividades, determinados alimentos alteram, desequilibram ou equilibram o meu temperamento. Então, esse aqui é o ponto fundamental que nós precisamos entender. E eles alteram justamente porque o temperamento nada mais é do que uma constituição física, onde eu tenho aqui uma determinada equilíbrio ou desequilíbrio dos elementos quente, calor, frieza, umidade e secura. Então, esse é o ponto principal. Então quer dizer que ninguém tem um temperamento fixo? Não. Nós tendemos a ter pelo menos um ou dois, às vezes até três, nós podemos dizer assim, entre aspas, temperamentos fixos, porque o nosso corpo, ele possui uma determinada genética, uma determinada estirpe, sanguínea que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe. Então quer dizer que o nosso corpo ele tem uma predisposição a absorver determinados elementos, e ele tem uma dificuldade de absorver outros elementos. Basicamente é isso. Então, um sujeito que tem um temperamento colérico, ele tem uma grande facilidade de absorver ou de produzir ele mesmo a bile amarela, ou de absorver dos alimentos, enfim, ou mesmo do clima, do sol, etc., o calor e a secura e produzir a bile amarela. Simples assim. E quando ele faz isso, nós temos então o temperamento colérico. É possível, e na verdade é absolutamente recomendado que essa pessoa busque por meio das atividades da sua vida, por meio da sua alimentação, do seu estilo de vida, equilibrar esse temperamento. Então, se você percebe que você tem um temperamento colérico, você tem, até mesmo podemos dizer, a obrigação de buscar equilibrar esse temperamento. Buscar equilibrar com a sua dieta, com o seu estilo de vida, enfim, com diversas coisas. Nós vamos dar algumas dicas aqui, mas eu só quero explicar para vocês que sobre os temperamentos nós falamos mais profundamente, nós vamos falar só sobre isso, sobre o que comer, o que fazer, que tipo de atividade fazer, enfim, relacionado ao assunto dos temperamentos, tá bom? Então, tem um curso aqui especial só para isso, para você que pagou a assinatura aqui, que paga a assinatura, então você já tem acesso livre, a esse conteúdo. Mas assista essa aula primeiro, e melhor, assista esse curso primeiro, porque eu até acho esse curso mais importante, porque ele vai te ensinar a como utilizar o conhecimento sobre os temperamentos, tá? Isso que é importante. Não basta ter o conhecimento dos temperamentos, mas é importante saber como utilizá-lo. Então, lembrem-se, tudo está relacionado à ordem. Aqui nós estamos entendendo o material, do que nós somos feitos. Então, como eu disse, tudo que existe no mundo é feito dos 4 elementos, e como nós somos algo que existe no mundo, nós também somos feitos desses 4 elementos, e como é que eles se comportam dentro de nós, e como é que nós podemos ordená-los para alcançar a finalidade da nossa vida, que é a felicidade da nossa ordenação para Deus, tá bom? Então, só para ficar claro. Então, voltando ao assunto aqui. Então, esses 4 elementos, eles modificam ao longo da nossa vida e com base naquilo que nós fazemos, no que nós alimentamos, etc. Então esse é um ponto importante para entender. Então eu vou explicar aqui, exemplificando comigo mesmo, tá? Nada melhor do que usar a minha própria experiência para explicar isso para vocês. Então como que se dá os temperamentos? Isso é importante até para vocês conseguirem se auto-observar e descobrir qual é o seu temperamento, tá? Eu não acho muito bom, não que eu seja contra, tá? Não confundo as coisas, mas eu não acho uma forma muito exata, digamos assim, de você conhecer o seu temperamento fazendo um teste de temperamento. Vou fazer o teste, ou melhor, testes de temperamento, porque geralmente temperamento não é uma coisa que você descobre assim na primeira, a não ser aqueles casos que são muito óbvios, Tem casos que são bem óbvios, mas tem outros casos, como o meu, que já é mais difícil de você identificar.
Então, você não consegue encontrar na primeira, tá? Então, esses testes, eles tendem a levar você para um temperamento fixo. E esse que é um ponto que eu acho que atrapalha bastante, tá? Então, no começo, talvez seja a melhor forma que você tenha, mas né, analise, né? Com o tempo você vai ter mais autoconhecimento de você mesmo, você vai conhecer o seu corpo, você vai ver como você reage aos alimentos, né? Como você reage a determinadas atividades ou determinadas situações da vida, e ali aos poucos você vai percebendo que você oscila entre um temperamento e outro, etc. E por que isso acontece, eu vou explicar agora. Então é o seguinte, muitas pessoas não vão ter um temperamento fixo, tá? Mas elas vão oscilar entre um temperamento e outro. Por quê? Porque lembrem-se, os elementos eles são constituídos entre outros elementos que vêm antes, que estão mais na base, que é a frieza, a secura, etc. Então, no fundo, o que você tem e faz com que você tenha um temperamento é, por exemplo, uma maior quantidade, por exemplo, de secura e de frieza. E essas quantidades, inclusive, elas variam entre si. Você não tem uma quantidade de secura e frieza igual. Às vezes você tem muita secura e um pouco mais de frieza, o que faz com que você seja um melancólico. Mas, veja bem, às vezes você é um melancólico muito mais porque você tem secura e você tem um pouco de frieza. Se, por exemplo, você começa um estilo de vida diferente ou coisa do tipo, e o seu temperamento começa a aquecer mais, você já passa a mudar da secura, do melancólico para o colérico, né? É claro que nos testes você vai encontrar lá, o sujeito ele é colérico melancólico, mas entendo, na prática não tem como você ser colérico melancólico ao mesmo tempo. Na prática o que acontece é que você tem um temperamento provavelmente muito seco, com excesso de secura, tá? E com uma tendência a mais, ou talvez um equilíbrio entre a frieza e o calor. E aí, dependendo de como as coisas acontecem na sua vida, do que você comeu, do que te aconteceu ao longo do dia, o seu temperamento está hoje um pouco mais quente ou um pouco mais frio. E se ele estiver frio, com seco, você tende a ser mais melancólico, você vai produzir mais bilis negra. Você tem o temperamento, aconteceu alguma coisa, você está mais quente, né? Alguém, sei lá, te deu uma fechada no trânsito, você, esquenta, e aí você fica mais zangado, você vai logo, né, você oscila entre o colérico e o melancólico. Então, na prática, é isso que acontece, ao menos seguindo, né, essa teoria. Então, para exemplificar aqui o meu temperamento, no meu temperamento, eu tenho um excesso de umidade, tenho uma grande quantidade de umidade, né, relacionado normalmente ao temperamento ou fleumático ou sanguíneo. Mas eu também tenho uma grande quantidade de calor. Então, normalmente falando, eu sou sanguíneo, né? Por isso eu estou aqui dando essa aula para vocês, falando pra caramba e tal. Tenho normalmente o temperamento sanguíneo, né? Vocês podem ver como isso é um processo físico, tá? Ó, eu estou falando, e falar é uma atividade que está relacionada ao temperamento sanguíneo. Então, quando você fala, você tende a, pelo menos, ativar esse temperamento, né? Essa substância no seu corpo. Então, quando você fala, quando você se diverte, quando você dança, você ativa o seu sangue. E aí o temperamento sanguíneo entra mais em ação, né? Você pode ver, por exemplo, que eu estou com as bochechas aqui rosadas, é uma característica bastante comum nos sanguíneos, né? E em mim, né? Quem me conhece sabe, eu começo a falar logo, minhas bochechas ficam rosadas. Por quê? Porque eu sou sanguíneo, né? Então eu tenho muito sangue. Por exemplo, quando eu era mais jovem, era muito comum sangramento no nariz. Por quê? Excesso de sangue no corpo. Então, sobretudo se eu fazia atividades que excitavam o meu sangue, né? Então o nariz sangrava. Então essa é uma característica minha. Só que o que acontece? Eu tenho, muito provavelmente, mais presença de umidade do que de calor. E dependendo das situações que acontecem no meu dia a dia, do que acontece comigo, esse calor pode diminuir tanto, né, que passe a ter uma predominância da frieza, né? Então, só que a umidade permanece, porque a umidade é muito presente, né? Então,
diminui a temperatura, digamos assim, e eu tendo a partir já para um comportamento, para uma atitude mais fleumática, né? Então, é muito comum, por exemplo, que pessoas que não me conhecem, que normalmente me encontram numa situação onde normalmente eu estarei mais frio, né? Então, por exemplo, depois de um dia cansativo de trabalho, normalmente, né, meu calor diminuiu, eu gastei a energia que eu tinha, eu passei ali, né, eu estou com a cabeça cansada, então o corpo, né, o temperamento ele normalmente esfria. E eu vou conversar com as pessoas, eu estou numa atitude mais fleumática. Mas as pessoas que me conhecem mesmo, elas, acho que não existe nenhuma divergência entre elas de que eu sou sanguíneo, né? Mas as pessoas que não me conhecem muito bem, que me veem em determinadas circunstâncias onde eu estou mais frio, elas logo dizem, você é fleumático, né? E eu, de certa forma, sim. De certa forma, sim. Em alguns momentos, eu sou fleumático. Predominantemente, eu sou sanguíneo, porque meu temperamento tende a ser muito quente. Também. Então, por isso também, algumas pessoas podem, talvez, às vezes, até achar que eu sou colérico, eu sou muito ativa, enfim, e quando fico zangado, realmente, posso ficar muito zangado. Então, porque eu tenho um temperamento normalmente muito quente. E isso vejam só, meu pai é o colérico puro, digamos assim, né? Meu pai é um grande colérico. A minha mãe já tem um temperamento muito mais úmido. Ela varia um pouco ali entre o sanguíneo e o fleumático, né? Provavelmente mais com uma predominância do fleumático. Mas, então eu herdei essas duas características. Eu tenho grande umidade, grande calor, né? E então vejam, o meu temperamento, ele vai variar, né? Muito. Quer dizer, muito, no meu caso não varia tanto, mas dependendo das circunstâncias, às vezes varia muito, sim. Por exemplo, se eu fico doente ou coisa do tipo, né, isso mexe muito com o corpo, ou coisas que acontecem, né? Enfim, e o meu temperamento ele vai mudar, entre pro sanguíneo e pro fleumático. Isso são duas coisas que nos elementos propriamente não são assim opostas, mas as atitudes são opostas, né? Por isso que eu disse assim que isso alcança essa contradição, né? Algumas pessoas, não, o Norton com certeza é sanguíneo porque ele fala muito. E outras pessoas, não, o Norton com certeza é fleumático porque ele é muito calado, ele não fala nada, ele fica só na dele, enfim, justamente por causa dessas diferenças de circunstâncias. Então, isso pode acontecer, pode variar. O que é muito difícil de acontecer é uma pessoa ir de um extremo para o outro. Então, os elementos, eles têm contrários. Por exemplo, o contrário do fogo é a água, né? Então, a pessoa passar do fleumático para o colérico é muito difícil, né? E eu digo isso assim como forma constante de ser. Porque, é claro, no momento que a pessoa ela fica zangada, ela já não está mais propriamente no temperamento fleumático, porque cresceu ali a presença da bilis amarela, o corpo dela produz calor, né? O corpo, o rosto fica vermelho, as orelhas ficam vermelhas. Então, todo mundo tem a capacidade de se irar, porque todo mundo tem a presença de todos esses temperamentos no seu corpo, né? E eles equilibram, né? Mas nós dizemos que a pessoa tem determinado temperamento, como eu disse, quando ela tem uma determinada predisposição, uma tendência a ter a predominância de um determinado temperamento no corpo. Então é claro que um fleumático ele vai se zangar. E quando ele se zanga, na prática, ele mudou de temperamento, né? Fisicamente falando, ele mudou de temperamento. Só que é claro, é um calor que passa a estar presente junto com a água, né? Então é diferente de uma pessoa que esquenta dentro de um temperamento seco, puramente seco, né? Então a atitude vai ser diferente, por isso que é diferente quando um fleumático se zanga do que quando um sanguíneo se zanga, de quando um colérico puramente se zanga, enfim, tem essas diferenças também, tá? Mas entendo que tem essas modificações. Então, eu falei que o meu temperamento, né, dei o meu exemplo aqui, ele pode variar entre o sanguíneo e o fleumático, mas como é que ele se modifica, né? E ele vai se modificar especialmente por conta dos nossos alimentos, da nossa alimentação. Então, tem certos alimentos que são quentes, né? Então, por exemplo, a pimenta, o café, a canela,
o sal, eles são quentes e secos, tá? E existem graduação aí nessa temperatura e nessa secura, né? Por exemplo, o café, ele pode ser, dependendo aí da torre e tal, ele pode ser quente e seco em segundo ou em terceiro grau, né? E em terceiro grau já é um grau bem elevado. Outros alimentos vão ser quente e seco em segundo grau ou em primeiro grau, que é muito leve. Nós entendemos, né, falamos melhor sobre isso, como eu disse lá no curso de temperamentos. Aqui é só mais uma pincelada para entender como que isso se relaciona com o assunto da felicidade, tá? Mas é só para deixar um gostinho aí para vocês. Então, aquilo que nós comemos vai modificar o nosso corpo, né? Vai modificar o nosso corpo porque eles são feitos, né? Sei lá, uma fruta, um vegetal, uma carne, ela é composta de um determinado tipo de matéria. Essa matéria vai ser úmida, ou quente, ou fria, ou seca, e dependendo de como, então você comendo isso, você ingere, você passa isso para o seu corpo e isso modifica o seu corpo, tá? Então se você come muito de uma coisa, isso vai forçar o seu temperamento para um determinado lado. Então é aqui que nós então conseguimos, né, por exemplo, na nossa dieta encontrar um equilíbrio, né? Vai nos ajudar grandemente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento colérico, ela tem que tomar cuidado para não comer coisas muito quentes. Então, por exemplo, colérico, não é muito recomendado tomar café, especialmente tomar muito café, né? Porque o café por si mesmo já é quente, tá? Eu digo isso por mim mesmo. Eu tenho temperamento muito quente, né? Então eu aqueço, né? Normalmente eu já sou quente, eu não bebo café. Eu não bebo café e eu já sou bem quente. E por que eu não bebo café? Porque o café me gera problemas físicos, realmente, né? Me dá um problema no coração. Porque eu já sou normalmente muito quente. Então, se eu sou muito quente, eu bebo café, eu aqueço mais, e não só isso, eu sou ainda muito ativo, né? Característica de quem tem um temperamento muito quente. Eu sou muito ativo, então eu movimento o meu corpo, e quando eu movimento o meu corpo, eu gero calor. Então, se eu combino essas três coisas, ou seja, o meu calor natural, mais café, mais atividade física, isso sobrecarrega o meu corpo, né? E eu começo a ter problemas. Então, por exemplo, uma opção minha, uma decisão minha, de prudência, né? Eu não bebo café, né? Para mim faz mais sentido, se eu quiser beber alguma bebida assim, beber um chá, alguma coisa assim, de preferência até que não excite o meu temperamento, que já existe já em grande quantidade, que é o calor. Então, eu posso fazer o consumo de coisas mais frias, mas eu também, no meu caso, tenho que tomar cuidado para não tomar coisas muito que me esfriem demais, porque senão eu vou sair do equilíbrio e vou passar para o fleumático. Então, a ideia é você nem ficar no sanguíneo, nem ficar no fleumático. A ideia é você estar no equilíbrio, tá? Então, isso vale para todos os temperamentos. Não queira tender a um determinado temperamento. Queira estabilizar e equilibrá-lo, tá? Porque, como eu disse, os temperamentos eles estão presentes em todos vocês, tá bom? Vocês todos têm a presença de todos os temperamentos. Quando você equilibra, então significa que você consegue se dirigir para onde você quer, da maneira que quando você quer e quando você precisa, embora é natural, você vai ter sempre a tendência a ser mais de uma forma, né? Digamos assim, exceder mais para um ponto ou para o outro, tá? Isso é normal. Mas nós devemos nos esforçar para buscar esse equilíbrio, né? Porque senão isso vai trazer diferença, né? E prejudiciais, no caso, com relação ao nosso humor. Então, por exemplo, o cara que já tem um temperamento quente, ele começa a comer muitos alimentos quentes, cara, ele vai ser uma pessoa insuportável, entende? Porque ele vai estar o tempo todo irritado, estressado, com pressa, ansioso, agitado e tal. Ninguém aguenta conviver com essa pessoa e nem ela mesma. Ela se prejudica por conta do seu temperamento que tende mais para isso, né? Além dos problemas de saúde que isso acarreta. A pessoa fleumática, a mesma coisa, ela já é fleumática. E aí ela só come alimentos frios e úmidos. E ela não se alimenta, não põe calor para dentro. Então ela vai ser uma pessoa, né, que vai ser muito preguiçosa, letárgica e que vai desenvolver também problemas de saúde por conta disso, né? Uma pessoa que não tem atitude, porque ela tem um excesso ali de umidade e de frieza. Uma pessoa muito estagnada, parada, né? Que não vai ter, às vezes, coragem nem para falar com uma pessoa, porque justamente o temperamento fleumático traz uma timidez, né? Então, vai trazer todo isso, né? E aqui um ponto importante, esse aqui eu vou trazer um pouco mais de detalhes, porque é algo muito importante, porque nós estamos discutindo aqui,
o temperamento melancólico. Então, no passado, com base nessa teoria aqui, que predominou especialmente ali como eu disse, isso vem lá desde Hipócrates, então vem desde antes de Cristo, mas você vê, né, uma presença muito forte na Idade Média, no mundo antigo em geral, né? Mas assim, eu acho muito bonito a forma com que isso foi aplicado na Idade Média. Então isso foi profundamente aplicado na Idade Média, isso foi profundamente aplicado nos mosteiros, né? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso logo na sequência. Mas as pessoas entendiam, então, que os problemas de saúde eram gerados por conta de desequilíbrios no temperamento da pessoa, né? E então esses desequilíbrios desses temperamentos, que nada mais é do que um excesso, então, né, ou de sangue, ou de bilis negra, ou de bilis amarela, ou de fleuma, eles precisavam ser tratados. Então, quando um médico, na Idade Média, se deparava com alguém com sintomas de ansiedade, de medo constante, de depressão, não precisava muito para ele chegar à conclusão de que essa pessoa estava com excesso de bilis negra, ou seja, ela estava com excesso de melancolia, tá? Ah, mas eu não sou melancólico, eu sou sanguíneo, eu não posso ter excesso de melancolia. Sim, você pode ter excesso de melancolia, sim, porque, como eu disse, sanguíneo é o seu temperamento porque você tem uma disposição a ter esse determinado temperamento. Mas vejam bem, quando você está com depressão, e sobretudo quando você está ali sob o efeito da depressão, você não é sanguíneo de forma alguma. Você não tem vontade de falar com ninguém, você tem vontade só de ficar no seu quarto, você tem vontade de fazer... Entende? Por quê? Porque o seu temperamento agora mudou, meu amigo. O seu estado físico mudou. Embora a sua tendência é de talvez você dormir e no outro dia você... Pronto, voltei a ser sanguíneo, porque meu temperamento, né? E sanguíneo, vejam aqui, ele tende à alegria. O sanguíneo é o cara falador que chega lá e que às vezes até chega a ser chato de tanto que o cara é animado e tal, porque é empolgado, né, falante, porque ele é sanguíneo. Então o elemento sanguíneo está relacionado a esse tipo de atividade, entenda? Esses elementos, eles são utilizados no nosso corpo como combustível para determinadas coisas que você quer fazer, que você vai fazer ao longo da vida. Então, se alegrar, né, ou mesmo gozar de prazeres, né, se divertir e tal, está relacionado ao temperamento, ao elemento sanguíneo. Não que uma pessoa que não tem um temperamento sanguíneo não se diverte, mas ela tem menos tendência, menos facilidade para isso, porque ela tem menos daquele combustível. Mas vejam bem, se ela tem isso equilibrado nela, ela não vai ter nenhuma dificuldade para isso. Ela só vai ter dificuldade se ela ter deficiência disso, ou presença do elemento contrário, que é a melancolia. E aí a pessoa trava, né? Ou chegou um momento ali de estar com os amigos e descontrair e tal, ela trava. Por que ela trava? Porque ela não tem combustível para isso. Ela não tem, né, um elemento físico, realmente físico, para colocar essa ação em prática, né? Da mesma forma que a pessoa que é muito fleumática, ela vai ter o quê? De deficiência de secura e calor. Então, se ela está num momento em que ela precisa lutar, que ela precisa reagir de maneira firme, vigorosa, ela não tem aquele combustível nela, né? Por isso que, normalmente, né, os fleumáticos são tidos como pessoas que têm pouca atitude, né? Que se precisa defender, por exemplo, alguma coisa, cede, né? Por que ele prefere ceder? Porque ele não tem aquilo, agora eu vou lutar e vou enfrentar. Ele não tem simplesmente combustível para isso, né? Ele não consegue se aquecer, vamos dizer assim, não consegue fazer a madeira molhada, não pega fogo, entende? Então não consigo fazer fogo aqui e, bom, deixa quieto, né? Não vou fazer nada. Então, basicamente é isso que acontece. Então, tem determinados, como eu disse, alimentos e determinadas atividades que vão, então, influenciar a geração de um determinado elemento ou de outro, tá? E aqui desses elementos que eu estou falando aqui realmente é o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, tá? E relacionado à tristeza está, sobretudo, a bilis negra, né? Relacionado ao temperamento melancólico. Então, o que gera a bilis negra, né? Uma das coisas que gera bastante bilis negra é trabalho intelectual. Trabalho intelectual. Poxa, mas eu tenho depressão e não tenho trabalho intelectual.
não faço trabalho intelectual. Bom, você não tem trabalho intelectual, mas você tem um celular. E você fica no celular quantas horas por dia, né? Então, você fica usando o celular, não importa que você não esteja estudando, né? Você está realizando um esforço intelectual. Você está com a sua mente, né, lendo o tempo todo, ouvindo conteúdo, absorvendo e tal. E isso em excesso começa a cansar a sua cabeça, começa a cansar a sua mente. E quando começa a cansar a sua mente, começa a produzir, então, a bilis negra. Basicamente, é esse o processo. Né? Se você começa a passar, vive em solidão, né? Você não conversa, você não sai, você não se expande e tal, isso já, por si só, começa a produzir começa a produzir bilis negra. Então, solidão produz bilis negra, né? Eventos que acontecem na sua vida e tal, que geram uma tristeza, produzem bilis negra e tal. Determinados alimentos produzem bilis negra e assim por diante. Então, o que acontece? E aqui eu estou falando só de um aspecto da tristeza e da depressão, tá? Não me entendo, não estou dizendo que depressão é só isso, né? Ou que a tristeza crônica é só isso. Não. Como eu disse, essa aula vai tratar dos elementos naturais, especialmente os elementos físicos, corpóreos disso, né? Da tristeza. E não há dúvida que quando se fala de uma tristeza crônica, né? Ou seja, sem motivo aparente, sem causa aparente, e não só tristeza, mas ansiedade, né? A pessoa começa a tremer do nada. Está relacionado ao excesso de melancolia, muitas vezes, tá? Muitas vezes. E você pode perceber isso, por exemplo, a pessoa fica com as mãos frias, começa a tremer e tal, que é justamente sintoma de excesso de secura e frieza. A pessoa está com o corpo muito frio. Então, o que a pessoa precisa fazer para melhorar isso, né? Ela precisa buscar atividades, alimentos também, né? Mas atividades que estejam relacionados ao temperamento oposto. Né? Então, por exemplo, alimento. O que é um alimento sanguíneo? Né? O alimento mais sanguíneo que eu conheço, eu acho que é o vinho. Né? É o vinho. Então, porque o vinho é quente e úmido. Né? O café, por exemplo, ele é quente. É bom esquentar, mas o problema é que ele é seco e você já tem secura. Né? Então, por exemplo, o vinho já é melhor. Então, você, por exemplo, beber um copo de vinho após as refeições, né? Já seria uma boa ajuda. A carne, se eu não me engano agora também, é sanguínea, né? Carne de gado, né? A carne de frango já é mais colérica, enfim. Então, né? Enfim, como eu disse, eu nem preparei aqui para trazer aqui sobre a questão dos alimentos, mas nós vamos, como eu disse, nós vamos tratar sobre essa questão dos temperamentos em outro curso. Aí lá, inclusive, nós vamos ter lá um PDF e tal para você poder entender melhor ali sobre essa questão dos alimentos. Mas, por exemplo, você tem atividades também que vão gerar, que vão ativar e ajudar a produzir o temperamento sanguíneo e, portanto, retirar aquele excesso de secura e excesso de umidade. Como, por exemplo, ouvir músicas alegres, né? Você ouve lá o Allegro de Bach. Ah, mas eu não estou com vontade disso. Sim, você não está com vontade porque você está com excesso de melancolia. Então você tem que fazer um esforço e se tratar, né? Então você vai lá e forçadamente pare de ouvir música tristes, porque ouvir música tristes produz em você melancolia, né? Por isso que você, quando escuta uma música triste, você começa a entrar num estado emocional de tristeza, porque você começa a produzir, a emoção é algo físico, né? Então você começa a produzir um temperamento relacionado à tristeza e isso traz esse movimento de tristeza. Então, não ouça músicas tristes, ouça músicas alegres, né? Saia e vá conversar com alguém, vá chorar as pitangas, vá falar dos seus problemas e tal, enfim, vá conversar com alguém. Porque conversar é algo que vai trazer para você calor e umidade, tá? Contrário ao que é justamente o que você precisa, melhor dizendo. Passear em lugares belos, né? Vá passear em um lugar ao ar livre, né? Tomar sol, né? Você pode, olha só, isso é algo físico, portanto traz um efeito basicamente instantâneo. Não é que você vai estar curado fazendo isso.
mas você já vai perceber uma melhora só no fato de fazer isso. E aí você juntando o pouquinho e o pouquinho, você vai sentir uma boa melhora, tá? Então, por exemplo, se você toma um banho quente, sai para passear num lugar ensolarado, né? De preferência com a companhia de alguém, trocando umas ideias e tal, talvez até ouvindo uma música alegre, cara, isso já vai trazer uma boa melhora, tá? Então, isso é algo perceptível, você consegue perceber na hora, é só você fazer que você vai perceber, nem que seja de leve, mas assim, a constância nisso vai ajudar, tá? Talvez as causas da sua depressão não estejam puramente aqui, vai ter em outros momentos, outras partes, né, da sua vida, da sua alma, enfim, que nós vamos falar também depois. Mas, com certeza, isso aqui é algo importante e que se você não resolve, vai ser um impedimento para resolver depois outras coisas mais importantes e que estão mais propriamente, digamos assim, relacionadas com a sua felicidade. Então, você passear é algo que vai aquecer, trazer calor e umidade. É você tocar um instrumento, se você sabe tocar, então, né, algo relacionado à música, como dançar também. Comer comida gostosas, né? Prazer físico de forma geral também traz calor e umidade. Momentos de lazer, de diversão, enfim, tudo isso traz. Então, né, isso aqui vale não só para aquelas pessoas que estão com depressão, mas aquelas pessoas que acabam tendo burnout e tal, porque muitas vezes trabalham no escritório e o tempo todo com excesso de atividade que produz melancolia. Então, você precisa encontrar um equilíbrio, tá? E é justamente aqui que nós entramos nessa outra parte da nossa aula, de nós trazermos um equilíbrio. Então, por que eu falei dos temperamentos aqui? Como eu disse, essa aula não é uma aula sobre os temperamentos, mas é para você entender que existe isso. Esse é o primeiro ponto. Você entender que existe isso, isso faz uma grande diferença na sua vida, tá? Você entender como o seu corpo funciona, você entender qual o seu temperamento, para onde, portanto, você se dirige e quais são as atitudes que você pode tomar ao longo do seu dia para controlar isso, tá bom? Então, como eu falei, a felicidade consiste numa operação e essa operação ela precisa ser ordenada, tá? Então, o conhecimento dos nossos temperamentos, ele é o conhecimento, então, de determinadas partes que precisam se ordenar, Porém, a nossa vida, ela... deixa eu só ver se eu anotei alguma coisa aqui, não estou esquecendo nada. Então, você precisa ordenar esses elementos. Esse aqui é o ponto vital, né, entendimento dessa aula. A felicidade, ela vem, sobretudo, por uma ordenação da nossa operação, ou seja, da nossa vida, né? E a nossa vida, ela se dá, sobretudo, ao longo de um dia, né? Resumidamente, né, simplificadamente falando, as nossas atividades acontecem dentro de um dia, né? Então, qual é a forma mais fácil e mais simples de você organizar a sua vida? É você organizar o seu dia, né? Ou você organizar os seus dias, né? Que juntos compõem ali uma semana, digamos assim. Então, você organizar o que você vai fazer em cada dia, né? Isto aqui é um grande segredo para a felicidade. Você encontrar a harmonia das atividades ao longo do seu dia. Então vejam bem, com esse conhecimento dos temperamentos que nós acabamos de adquirir, você já começa a perceber o seguinte, olha só, se eu vou organizar o meu dia, eu preciso levar em conta que certos alimentos e certas atividades que eu vou fazer vão gerar no meu corpo uma determinada substância que vai gerar um determinado efeito em mim. Então, por exemplo, se eu vou comer determinada coisa quente e eu vou fazer determinada atividade que produz calor, eu já sei que eu vou estar quente mais ou menos em tal horário. Portanto, eu preciso encontrar uma forma de equilibrar isso. Porque se eu ficar no calor e aí eu vou fazer outra coisa que aquece, eu vou ter um problema. Mais cedo, mais tarde vai ter uma parada cardíaca, você vai estar o tempo todo zangado, irritado, brigando com todo mundo e tal. E aí com impaciência e tudo isso vai trazer uma série de problemas da sua vida. Como você pode ser uma pessoa feliz se você é uma pessoa que está o tempo todo braba, zangada, brigando? Como? É impossível. Então para ter felicidade, né, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é trazer equilíbrio. E o equilíbrio ele traz calma e paz. E calma e paz é o primeiro passo para você conseguir agir de forma racional. E agindo de forma racional você vai conseguir ordenar a sua vida, então,
para alcançar essa finalidade, que é o conhecimento de Deus, que vai te trazer a felicidade. Então, encontrar esse estado equilibrado é muito importante. Muito importante. Isso não sou eu que estou falando. Isso aqui são os monges, os santos da Idade Média. Isso aqui é São Tomás de Aquino que fala isso. O estado do nosso corpo influencia, assim, enormemente na nossa vida espiritual, na nossa vida intelectual e em todo o resto. Nas nossas relações, na nossa relação com os nossos familiares, enfim, em tudo. Se você vai ser uma pessoa produtiva ou não. Então, trazer esse equilíbrio vai te trazer um grande ganho para a sua vida e um grande ganho de felicidade. Então, por exemplo, como eu disse, a pessoa que tem depressão, muitas das vezes, é por um excesso de melancolia. Você conseguir equilibrar isso, cara, já vai literalmente tirar da sua vida a tristeza. Em grande parte, como falei, porque é impossível tirar totalmente. Uma hora ou outra um parente seu vai morrer, uma hora ou outra vai acontecer coisas que não vão ser desagradáveis, você vai se entristecer, você vai sofrer, isso é normal, natural. Mas, mesmo nessas ocasiões, se você tem o hábito e você tem uma estratégia para equilibrar o seu temperamento, então você vai saber como agir de forma muito melhor e mais eficiente do que aquelas pessoas que vão simplesmente se deixar levar e pelas situações que estão acontecendo. Então, como eu estava falando, voltando aqui à questão do equilíbrio do dia. Se eu percebo que eu aqueço muito, eu preciso ter certos pontos estratégicos ao longo do meu dia para esfriar. Já vou levar em consideração isso também na minha alimentação. Eu já sei que eu vou aqueço. Então eu preciso, no almoço eu vou comer pimenta, só se eu não bater muito bem das ideias. Claro, tá? A maioria das pessoas não sabem disso, então, por favor, não estou querendo ofender ninguém. Mas se você tem o conhecimento disso, você sabe que você vai aquecer, você mesmo assim vai comer pimenta, aí sim, realmente você não está sendo racional, me desculpe. Você não está sendo temperante. E a virtude da temperança é uma virtude muito linda, muito bela, porque ela traz harmonia e equilíbrio para a nossa vida. E esse conhecimento está relacionado à virtude da temperança. Vejam que bonito. Então, você vai começar a temperar o seu dia com base naquelas atividades que você tem. Se você é uma pessoa, pelo contrário, muito fria, ou então que você realiza atividades que vão te esfriar, você sabe que você vai precisar aquecer ao longo do dia, tá? Então, vou dar o meu exemplo aqui. Eu tenho um emprego, uma profissão intelectual, então eu trabalho no computador o dia inteiro, basicamente. Então eu sei que isso gera uma melancolia em mim, Mesmo eu sendo sanguíneo, isso vai gerar a bilis negra em mim e isso vai trazer efeitos para mim, efeitos físicos. Por exemplo, eu sinto uma forte dor no peito quando eu tenho esse excesso, Se eu pegar uma semana onde eu tenho muito trabalho e aí eu fico muito tempo só em cima do computador, não consigo fazer mais nada praticamente, é quase certo que daqui a um tempo, e no caso tem um certo delay, assim. Eu digo isso porque já aconteceu muitas vezes, então já observei isso muitas vezes. Leva um certo tempo, mas vai chegar um determinado momento onde a coisa vai dar problema. No meu caso, especialmente falando, eu tenho uma dor fortíssima no peito, Outras pessoas isso vai desencadear de outra forma. A pessoa vai ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ela vai começar a se entristecer, uma coisa que eu também sinto, que acho que a maioria das pessoas que quando começam a ter esse excesso de melancolia, começam a sentir também uma certa tristeza, um certo desânimo, poxa, por que eu tô aqui, por que eu tô fazendo esse negócio e tal, porque você tá com esse excesso. Então, como eu já tenho essa profissão, então eu preciso montar momentos estratégicos ao longo do meu dia para produzir o elemento contrário. Então vejam bem, mesmo eu sendo sanguíneo, e normalmente eu já produzo isso, eu preciso ainda assim, por conta da minha profissão, ter em mente que eu vou precisar colocar certas atividades no meu dia para aquecer e umidificar, digamos assim. Então, por exemplo, eu realizo atividades físicas, tem um determinado momento do meu dia onde eu paro ali 30 minutinhos para me exercitar. No meu caso, eu gosto de praticar artes marciais e tal, então eu vou lá, tiro 30 minutos para treinar. Depois, ao longo do dia, eu tenho outras paradinhas de 5 minutos ou de 10 minutos
também para fazer uma atividade física ou para fazer uma outra atividade, parar, dar uma caminhada num ambiente ao ar livre, né? E aí aproveito, faço uma oração, medito aqui num assunto que seja mais alegre para mim, né? Então saio daquele ambiente ali do trabalho, vou tomar a luz do sol e tal, ou então eu faço uma parada, dou uma conversada com alguém, conversada com minha esposa e tal. Entendam, você não precisa parar e ficar 1 hora fazendo aquilo. Basta 5 minutos, basta 10 minutos, já faz totalmente a diferença. Alongamentos, respiração, né? Você praticar uma respiração controlada, existem diversos exercícios de respiratórios, aí basta você dar uma pesquisada, né? Você ter, inclusive, aprender a respirar da forma correta é uma traz muita vantagem para a sua vida, né? Só deixando aqui uma dica, mas né, eu tô falando aqui coisas que eu faço, né? Porque eu tenho essa profissão de ficar o dia inteiro no computador. Então, por exemplo, eu trabalhei 1 hora, então eu paro e durante 5 minutos, 10 minutos, eu vou pelo menos respirar, me alongar, dar uma caminhada, né? Fazer alguma coisa que me traga ali um pouco de calor, né? E umidade, falando aqui com relação ao temperamento, né? Que me traga aqui pro mundo real, pro mundo físico. Então, é uma questão de harmonia e de equilíbrio. Se eu estou muito no computador, muito no pensamento, eu preciso ter momentos onde eu paro e volto pro mundo real. Então, eu paro, pratico o meu silêncio interior, eu fico só olhando as coisas, sem pensar nada sobre elas, porque eu já estou o tempo todo com a cabeça pensando, funcionando. Então, para um pouco, para de pensar um pouco, dá um tempo, entende? Faz algo que é diferente, que é algo contrário daquilo que você está fazendo. Isso vai equilibrar as coisas. E você fazendo isso, você vai diminuir grandemente e provavelmente até neutralizar as chances de você ter um problema que se acarreta por conta daquela atividade que você realiza, né? Então, é normal, é muito comum, né? Quem trabalha nesse ambiente, quem tem colegas de profissão sabe. Maioria, né, ou pelo menos grande parte das pessoas que trabalham numa profissão intelectual tem que fazer uso de remédio para ansiedade, remédio para depressão e tal. Por quê? Porque produz o elemento melancólico. O problema é que as pessoas hoje não têm mais esse conhecimento e elas vão buscar um paliativo, não vão procurar cura. Porque onde está a causa da doença dessa pessoa? Está no estilo de vida dela. Então o que a pessoa faz? Ela bebe café em excesso. Esse café apesar do café trazer o calor, traz também a secura, né? E traz não só isso, mas uma ansiedade. Então já empodera ainda mais, né? Potencializa ainda mais a atividade mental, né? E aumentando a atividade mental, você vai gerar mais bilis negra, né? Então, não só isso, né? Mas as pessoas trabalham muito tempo sem pausas, né? Ou então quando pausa, vai para o celular. E coisas desse tipo. Então, a pessoa não busca esse equilíbrio, né? E é justamente nesse equilíbrio que você vai trazer a cura muitas vezes, né? E para você ter um equilíbrio, vale muito a pena você ter, então, uma regra. E é aqui que eu quero falar sobre a regra beneditina, né? Então, São Bento, ele nos ensinou que existe uma forma de você organizar o dia, né? Basicamente, na regra beneditina, ou segundo São Bento, você divide o dia em 3 partes, né? Porque você vai pegar aqui 3 coisas, digamos assim, que são importantes de fazer na nossa vida, que nós devemos fazer todos os dias, e você vai dividir em 3 partes. Então, um dia tem 24 horas, né? E você divide 24 por 3 dá 8. Então, você vai dividir 3 partes de 8 horas no seu dia. Basicamente, isso aqui é a dica, então, para você organizar esse seu dia. Então, o que é essa divisão, né? Ou o que você faz dentro desses períodos de 8 horas? É o clássico, né? Ora, estuda, elabora. E o requies também. Ou seja, né? Você precisa de 8 horas, basicamente, para trabalhar. Você precisa ter 8 horas para estudo, oração e lazer. E você precisa de 8 horas para descansar. Essas 8 horas, evidentemente, elas não precisam, e na verdade nem é saudável que elas estejam dispostas da seguinte forma: 8 blocos, né? Quer dizer, 3 blocos, né? Um bloco, você descansa 8 horas, você trabalha 8 horas, você estuda, reza, e 8 horas, né? Não.
o ideal é que você consiga intercalar. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Não tem como dar uma regra pronta para isso, porque cada pessoa tem sua realidade, cada pessoa tem um temperamento diferente, cada pessoa tem educação, você vive em climas diferentes, você tem uma profissão diferente, você tem uma família diferente, você tem, enfim, deveres e demandas diferentes. Então, você vai ter que aprender a fazer isso, tá? Mas para você aprender a fazer isso, é muito útil você ter já essa regra. Isso aqui já traz grande diferença. Então, você saber que você precisa descansar 8 horas. Se você não descansar 8 horas, você vai ter problema, né? Você não precisa dormir 8 horas seguidas, mas você, por exemplo, né, dá o meu caso aqui, eu costumo dormir à noite entre 6 e 7 horas, normalmente, né? Mas ao longo do dia, ali, depois do almoço, já tenho lá o meu cochilo estratégico, entendeu? É estratégico. Porque eu sei que se eu não tiver, tudo bem. Se às vezes, né, acontece alguma coisa ali que eu não consigo, tá, tudo bem. Mas normalmente eu preciso ter, porque eu preciso aproximar o meu descanso ali pelo menos entre 7 horas e 8 horas. Porque se eu tirar disso, vai desequilibrar muito. Eu já fiz esse teste já durante alguns anos, na verdade, eu dormia só 6 horas, né? E depois que eu me dei conta, não, peraí, eu tô dormindo muito pouco, nossa, isso mudou completamente a minha vida, né? Porque isso te prejudica muito, não só na saúde, mas em todas as tuas atividades, não preciso nem falar. Então, mas você, além de descansar, você precisa ter 8 horas para trabalhar. Então, você vai realizar um determinado trabalho, né, dependendo da sua realidade. Então, você tem um determinado emprego, é muito simples, você simplesmente tem que ir lá e trabalhar. Normalmente, a carga horária é 8 horas, né? Seja aí de trabalho intelectual, seja de trabalho braçal. E é interessante você buscar intercalar isso, né? Isso vale, assim, para qualquer emprego, tá? Eu sei que no Brasil existe uma cultura errada de que você meio que tem que trabalhar o tempo todo como se fosse um escravo ali, você não pode parar. Mas isso não é bom, isso não é saudável. Normalmente, eu digo, eu já trabalho hoje com trabalho intelectual, mas eu já trabalhei na roça, já fiz todo tipo de trabalho que você pode imaginar. Então eu sei que você não é bom, não é saudável de maneira alguma você, por exemplo, trabalhar muito tempo sem parar. Você tem que ter, normalmente aqui, tá, pela minha experiência, eu sugiro inclusive você trabalha 1 hora e descansa 10 minutos, entende? Não é nenhum problema, não é nenhuma falta com o seu dever, não vai diminuir a sua produção, pelo contrário, vai aumentar a sua produtividade, porque quando você passa a trabalhar cansado, você passa a trabalhar sem vontade, estressado, passa a fazer as coisas mal, isso vai prejudicar suas virtudes, né? Porque, por exemplo, você faz parte da virtude você buscar fazer tudo bem feito. Como é que você vai fazer tudo bem feito se você faz aquilo durante 4, 6 horas, 5 horas, sem interrupção? É impossível, você vai fazer aquilo bem feito na primeira 1 hora. Depois sua cabeça já está cansada, exausta já, e aí a sua própria cabeça começa a tentar fugir para outras coisas, você começa a se distrair e tal. Então não tem jeito, você tem que aprender a fazer essas pausas ou buscar fazer isso, embora eu sei, às vezes é difícil, né? O chefe fica ali no pé e tal, mas você tem que aprender, né? Ou buscar pelo menos isso, né? Poxa, então já sei que eu vou ter que buscar esse equilíbrio, nesse emprego não dá, vamos pensar em ter outro em vista aqui, porque a minha saúde mental vale mais do que o emprego, né? Então, que adianta você ter esse emprego aqui, mas daqui 1, 2 anos você vai ter um problema sério de saúde, depressão, alguma coisa do tipo, né? E normalmente não demora tanto assim para aparecer esses problemas. Então, aprender a ter esse equilíbrio. E aí você vai equilibrar justamente com essas outras coisas que você tem que fazer. Oração. Então, você ali, trabalhou 1 hora. Poxa, tira 10 minutos. Vamos dar uma caminhada e aí, lá fora, ver um pouco o mundo, ver a vida, como meu pai falava. E aproveitar ter um momento de oração. Então, você já une duas coisas já. Já une o lazer e une a oração, porque, evidentemente, lazer e oração não são duas coisas que têm que estar separadas. É claro que não. Então, aprenda a unir esses momentos, o momento de lazer e o momento de estar com Deus, né? Enfim, se você tem um trabalho que é braçal, né, depois você busca ter ali um momento de estudo e tal. Enfim, não preciso ficar aqui explicando caso a caso, né? Isso alongaria demais a aula e seria desnecessário. O que nós temos que entender é que, basicamente, o nosso dia deve ser dividido em 8 blocos, né? Quer dizer, 8 blocos não. E assim,
as coisas que nós fazemos são divididas em 8 blocos, mas no tempo, né, isso vai se intermear, né, elas vão... E aí, aqui é o que eu peço que vocês façam, tá? Para em casa aí e divide, anota, né? Anota aí o que você faz, né? Se está com preguiça de fazer, cara, vai no chat GPT, ele faz isso para você, fala assim, olha, eu costumo acordar esse horário, eu faço isso e tal, 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 tal. E aí me dá uma relação aí do que eu faço aqui ao longo desse dia. E aí você classifica, né? O que você está fazendo aqui? Quanto tempo você dedica ao trabalho, quanto tempo você dedica ao descanso e quanto tempo você dedica ao lazer, ao estudo e à oração. Precisa ter esse equilíbrio dentro de tudo isso que você faz. Se você trabalhar demais, você vai ter problema. Se você estudar demais, ou rezar demais, ou ter lazer demais, você vai ter problema. Se você dormir demais, você vai ter problema, né? Então, não só você tem que equilibrar isso com relação aos temperamentos, mas você precisa equilibrar isso com relação àquilo que é necessário para a vida humana. Todo homem precisa descansar, todo homem precisa de trabalho, porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa ser útil, porque senão ninguém vai querer saber de você, né? Se você não for útil, você tem que sustentar sua família, ou se você é solteiro mesmo assim, enfim, eu não preciso explicar isso aqui. Todo mundo precisa ser útil e produzir alguma coisa. E você, então, para conseguir também ser útil, você precisa ter virtudes, né? E isso você vai alcançar por meio da oração, por meio da prática também, mas por meio da oração, por meio do estudo, e você precisa de determinados momentos de lazer, porque senão você quebra, né? Inclusive isso tanto para equilibrar os seus temperamentos, quanto para você ter uma vida realmente saudável, né? Uma vida que realmente pode ser chamada de uma vida feliz, né? Uma vida equilibrada, uma vida harmônica, né? Quanto mais harmonia você traz para sua vida, mais felicidade você tem. Então, nada está em, eu só rezar, ou eu só estudar, ou eu só ter lazer, né? Ou eu só dormir, enfim, nada, ou eu só trabalhar. Não é aí que vai estar a felicidade, mas é no você ter uma harmonia entre todas essas coisas, tá? E aí essa harmonia vai variar de pessoa para pessoa, em determinadas circunstâncias diferentes, em lugares diferentes, e sendo pessoas diferentes, têm temperamentos diferentes, portanto, enfim, a forma com que isso tudo vai se ajustar, né, terá necessariamente de ser diferente, né? E, inclusive, aprenda a aceitar isso nas outras pessoas, né? Algumas pessoas precisam ter mais descanso, precisam dormir mais, outras pessoas precisam ter mais lazer, outras pessoas precisam estudar mais, rezar mais, enfim, para que esse equilíbrio aconteça, né? Inclusive, você vê essa diferença nas ordens monásticas, né? Você tem certas ordens que são voltadas mais a um determinado tipo de pessoa, digamos assim. Tem certas pessoas, certas vocações, né, que se enquadram melhor dentro lá daquele programa, né? Então, por exemplo, os cartuchos, eles são muito solitários, né? Eles ficam o dia inteiro praticamente dentro da cela. Já outras ordens são diferentes, né? Uns são mais ativos, vão sair, vão entrar em contato com as pessoas, vão cuidar dos enfermos, vão pregar, vão ensinar e tal. Então, são diferentes formas de viver, né? E cada uma pode ser perfeitamente harmônica e adequada, e boa e feliz, né? Basta que você tem que ter o esforço de encontrar isso aqui. Então, lembrando, eu convido vocês a fazer essa análise da sua vida. Analisem a sua vida. Como está sendo organizado o seu dia? Eu estou cumprindo esta regra, esta média de 8 horas, aí não precisa, é claro, dar 8 horas exatas, né? Mas eu estou mais ou menos, saiba que se você está se distanciando muito, você vai ter problemas, e provavelmente seus problemas, né, que você está encontrando e enfrentando surgem daí, tá? E esses problemas, eles não vão ser só problemas de você se sentir mal, tá? Mas vão ser problemas de você ter problemas na família, né? Então você não tem um tempo dedicado à sua família, né? Então você vai ter problemas familiares, isso consequentemente vai ter problemas na sua vida, né? Um grande problema hoje em dia das pessoas, né, é que elas não percebem que a vida humana é composta de diversos setores. Então, para você ser uma pessoa realmente feliz e realmente bem-sucedida, entendendo que da maneira correta de se entender, não basta você ser bom num campo. Você precisa ser pelo menos razoavelmente bom em diversos campos, tá? Então você precisa ser um bom pai, você precisa ser um bom marido, você precisa ser um bom vizinho, um bom irmão, um bom filho, um bom pai, né? Um bom profissional,
e assim por diante. Então você tem que lidar com várias situações, né? O que mais nós vemos hoje são pessoas que, a minha vocação é, sei lá, é ser advogado, e ela vai dedicar tudo da sua vida a ser advogado, né? E tudo bem, talvez ela até consiga ser um excelente advogado e tenha uma carreira maravilhosa. Só que é o seguinte, vai ver a família da pessoa. A mulher não quer saber mais do cara, os filhos não respeitam, né? A vida conjugal, a vida familiar dele é um fracasso completo. Por quê? Ele focou demais numa coisa e esqueceu da outra, né? Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração, se nós quisermos ser felizes. Nós estamos falando aqui de ordenar justamente os elementos da nossa vida. Então, como eu disse, eu não posso dar uma regra pronta para você. Você vai ter que descobrir isso aqui na tentativa e no erro. Mas eu já estou te dando uma grande dica, né? Saiba que existem esses elementos. Então, você faça um mapa aí do que existe na sua vida. Ou existe o seu trabalho, a sua profissão, você precisa dedicar tempo a isso. Existe a sua formação para isso. Existe a sua vida intelectual e espiritual, você precisa dedicar tempo a isso. Você precisa se formar espiritualmente, você precisa se formar intelectualmente, você precisa ter um tempo para ficar com Deus, rezar, meditar e tal. Então, porque sem isso, todo o resto perde o sentido. Você também tem um corpo, então você precisa cuidar da sua saúde, aí você pratica algum exercício, você precisa dedicar um tempo a isso. A não ser que você trabalhe, por exemplo, no campo e tal. Como eu disse, eu mesmo já trabalhei, eu sei que quem trabalha no campo normalmente não precisa praticar atividade física, né, propriamente falando, porque já tem um corpo ativo o suficiente, né, não é sedentário. Mas quem é sedentário também precisa. E muitas vezes quem trabalha assim com trabalhos ativos, às vezes alguma atividade física também é boa, né? Por exemplo, o cara trabalha de pedreiro, então ele passa ali, normalmente os músculos dele não precisam de ativação, pô, ele já trabalha bastante, mas só que é o seguinte, trabalha em posições que não são muito adequadas, então você precisa fazer um alongamento, né? Fazer exercícios que vão ajustar a sua postura e tal, que vão, né, fortalecer as suas articulações e tal, né, respiração, tudo isso precisa ser feito. E, como eu falei, vejam que a maioria das coisas que eu falei aqui, acho que na verdade todas elas, estão relacionadas a algo que você deve fazer. Então eu não posso, cara, fazer o seu cronograma, eu não posso ajustar a sua dieta. E mesmo que eu ajuste a sua dieta, eu não vou cozinhar para você, não vou te dar comida na boca. Então, tudo isso você vai ter que entender que são coisas que você precisa fazer. Esse é o grande ponto, essa é a grande sacada. A felicidade consiste numa operação. Então não basta você aprender e conhecer tudo isso aqui. Você precisa colocar em prática. Então, faça o exame da sua vida, e procure equilibrar isso. Procure equilibrar a questão dos temperamentos, e aí você vai ter o curso aqui que vai ajudar sobre isso também, né? E procure equilibrar a questão dos seus deveres das áreas da sua vida, né? Com base dentro desses 8 pilares aqui de descanso, trabalho, oração, estudo, lazer. Tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, nós entramos aqui, né, no gancho já para a nossa próxima aula. Só que quando nós falamos em ordenar, nós evidentemente estamos falando, como eu já disse, em ordenar elementos diversos para um determinado fim. E qual é o nosso fim aqui? O nosso fim é a felicidade. Mas o que é a felicidade, né? Como que eu posso ordenar as coisas para algo que eu não sei exatamente o que é? Muitas pessoas acham, talvez, que sabem o que é a felicidade. Mas a verdade é que poucas pessoas entendem de fato o que é a felicidade. E entender isso aqui é de vital importância para podermos ordenar de maneira realmente harmônica e ordenada as diversas áreas da nossa vida para que nós possamos alcançar, então, essa finalidade. E é justamente isso que nós vamos tratar, né? Sobre esse assunto que nós vamos tratar na próxima aula. Então, vejo você na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.